Olá, vim aqui fazer um vídeo que eu tô há 2 semanas procrastinando fazer. E assim, muito forte de eu falar de novo. Até pensei, parece ser repetitivo, sabe? Mas enfim, eu estou seguindo assim a minha intuição. E isso tá muito forte, assim, de falar de novo das barras na gravidez. Porque, gente, com um bebezinho pequeno, a gente sabe do magnetismo, né? Que aquilo que tu tá vibrando, que tu tá vivendo, é aquilo que vai acabar aparecendo no teu campo, na tua realidade. E eu tô vivendo o puerpério, tô com um bebê de 3 meses e eu acabo me conectando com mulheres grávidas e com bebezinhos, enfim. E mulheres que estão no processo de querer engravidar, que eu também passei. Então, falando da ferramenta das barras de Axis para gravidez. Gente, na gravidez, agora também, depois com o bebê, é muito interessante porque a gente entra num espaço de como se a gente fosse uma bomba relógio, sabe? E nasce opiniões assim de todas as pessoas que nem tem nada a ver com a tua vida, vem te dar pitaco. E isso na gravidez é muito forte, né? Todo mundo tem a sua opinião para dar, todos os parentes, todas as primas, todas as amigas, vizinhas, enfim. E tu te sente um pouco perdida. Tem a questão fisiológica hormonal, mas, gente, tu é um canal pra vida na Terra, né? Então, tu tá sendo um portal para essa nova alma vir. Então, tu acaba ficando, sim, envolvida com a energia deste novo ser que tá vindo. Então, não é mais só a tua energia no teu corpo, tu tem uma outra pessoa dentro do teu corpo. E então tu tem um outro espírito, uma outra alma, uma outra energia ali dentro, se fundindo com a tua. Então, muitas vezes, percepções que tu tem, vontades que tu tem, por isso que falam dos desejos da grávida, né? Não é desejo teu, é desejo daquela outra pessoa que tá ali. E percepções, sentimentos, sensações se fundindo, horas é tua e horas é deste bebê que tá vindo, tá? Deste novo ser, porque ele é um ser espiritual, ele é uma energia, tá? Como a gente, só que num corpo pequeno. Então, muitas vezes tu tá ali fragilizada e detectando essa nova pessoa que tá nascendo, que é tu, né? Uma nova versão tua tá nascendo ali. Tá sendo gestada, tá sendo gerada nos 9 meses. Não só o bebê. E sim, essa nova mulher também tá nascendo. E a gente muda. E a gente não quer abrir mão dessa pessoa, né? Desse processo de luto que acontece quando a gente pare. Quando o neném nasce. Essa mulher de antes, ela não existe mais, né? Tu tá numa nova versão. E viver o desapego, o luto, e não viver no controle de querer ser e viver da forma que tu vivia antes e ser aquela pessoa que tu era antes, isso pode ser muito dolorido se a gente tentar ficar no ego, ficar no apego, né? Então, o melhor é realmente largar o controle e ir para essa nova etapa. Parece muito fácil falando, mas o que acontece? Tem os julgamentos das outras pessoas, porque as pessoas esperam que a gente passe por algo transformador e não se transforme. Que a gente continue a mesma pessoa, fazendo as coisas da mesma forma, tendo a mesma visão, né? A mesma perspectiva, que tu continue dando conta, que tu continue fazendo as coisas na mesma velocidade, sendo que o teu corpo já não tá mais conseguindo fazer, a tua mente tá em outra dimensão, que é uma dimensão mais feminina, é uma dimensão mais introspectiva e não mais para fora, né? Então, essa oscilação de humor não é só fisiológica, gente. Tá? É muito sutil. As pessoas não entendem isso, por mais que nós mesmos, nós mulheres, estamos tão longe da conexão com o nosso feminino que a gente julga as outras mulheres quando elas estão assim, né? Mesmo que a gente tenha passado por isso, a gente esquece que quando a gente passou pela gestação, a gente também passou por isso. Parece que a gente anula aquilo, sabe? Não, não foi assim. Foi, gente. Só que a maioria das mulheres fica na energia do masculino. A maioria das mulheres bota uma máscara e finge.
né? Finge não estar sentindo, finge não estar percebendo, para te manter naquele linear, sendo que a gente não é linear, o feminino ele é oscilante, tanto quanto as fases da lua, né? Tanto quanto o ciclo, né? Todo mês a gente tem o ciclo menstrual e oscila, é uma dança hormonal, e não só hormonal, né? Então a gente quer ficar no fixo, né? Fazendo linear como os homens, ficando na energia do masculino. E para que as barras ou outras ferramentas de expansão de consciência, outras ferramentas de autoconhecimento são imprescindíveis, gente, são assim, ó, essenciais, sabe? É um presente pra gente dar pra gente mesmo, trabalhar isso. Mas eu especificamente vou falar das barras de Axis porque foi a minha experiência. Eu passei antes da gravidez fazendo e durante a gravidez eu fazia pelo menos 2 vezes por mês. Eu tentava fazer toda semana, nem sempre eu conseguia, mas assim, se eu não conseguia trocar, né, com pessoas que eu troco, eu ia num lugar e pagava para fazer em mim, né, se eu não conseguia assim uma energia de troca. Porque tu sai completamente do julgamento, do auto-julgamento, de que os exames têm que ser assim, e se o médico falou é assim. Tu completamente sai da invalidação de ti. Tu consegue ver as coisas com muito mais clareza, com muito mais possibilidades. Então, depende da região que tu mora, tem um ponto de vista fixo sobre gravidez, como deve ser o desenvolvimento, quantas vezes tu tem que ir no médico, quantas vezes tu tem que fazer os exames, como deve ser o desenrolar, até quantas semanas o nenê tem que nascer, enfim, assim, ó, qual é a taxa que tem que estar nos exames, os números, né? Peso de bebê, enfim, como tem que ser, tu tem que fazer chá assim, tu tem que fazer foto assada, tu tem que fazer um quarto assim, enfim. São tantas coisas fixas, tantas estratificações da região que a gente mora e de qualquer parte do mundo vai ter, né, crenças e cultura daquele local. E tu te sente pressionada. Eu lembro que muitas vezes eu ia no médico e eu tava super bem, super empoderada, tranquilona, vivendo a minha vida feliz ali com o meu bebê na minha gestação. Eu ia no médico, ia fazer os exames e muitas vezes os exames não estavam dentro da caixinha que devia estar. Tava assim um pouquinho diferente do como deveria estar. Mas estava no contexto geral, tudo ok. E isso, eu me sentia, gente, tão sufocada. Eu vinha pra casa, assim, teve 2, 3 vezes que isso aconteceu, que eu vim pra casa, assim, e eu me sentia apertada dentro do meu corpo. Por quê? Porque eu tava tentando caber numa caixa, né? Numa caixa de regras e regulamentos. E aí eu ficava com insônia e eu ia correr minhas barras. Eu ia logo procurar, né, fazer minhas barras, porque isso me empoderava. Eu conseguia sair do julgamento. As barras é uma ferramenta muito maravilhosa para isso, para abrir espaço, para tu ver outras possibilidades. E tu sair do auto-julgamento, sair do julgamento, de ti principalmente. Não é que as outras pessoas estão erradas, mas a gente tem uma tendência de ir pro nosso errado, né? De que a outra pessoa tá certa e tu tá errado. De te auto-julgar errado. Então, tipo, nossa, o que tem de errado comigo? O que tem de errado com o meu bebê? Não, gente, não tem nada de errado, entende? E isso traz uma leveza sem tamanho. E é tudo que a gente precisa nesse momento, sabe? Então, se eu puder dizer assim para todas as gestantes, todas as grávidas que eu convivo, eu falo, mas eu sei que eu tenho um chamado pra vir aqui botar a cara a tapa e falar, porque eu tenho um processo que foi muito longo de tentativa de engravidar. Já tem vídeo que eu botei sobre isso. Foi um processo muito lindo da minha gestação, porque antes dessa gestação acontecer, do Gael, eu já tinha vivido muitos processos. Então, eu estava totalmente empoderada. Se eu tivesse engravidado lá atrás, como eu engravidei, porém perdi, eu não ia ter conseguido viver isso dessa forma tão empoderada. Eu ia com certeza me invalidar muito, porque era o que eu muito fazia. Invalidava o meu corpo, invalidava as minhas opiniões, para ficar dentro de uma regra e regulamento do que as pessoas diziam que era o certo, né? Sendo que não interessava se aquilo era verdadeiro para mim ou não. Eu ia fazer,
porque todo mundo dizia que aquele era o certo. Então a gente tem que estar na disposição de ser a louca, de ser muitas vezes assim, que irresponsável, sabe? Eu via no olhar das pessoas, assim, de algumas pessoas, assim, tipo, não sei o que, e eu, não sei exatamente esse resultado exato do exame, quando tu fez a última eco, não sei, qual é que é o peso que tá o bebê, exatamente, não sei. Mas eu via no olhar das pessoas, eu leio muita energia, e eu lia isso, assim, e percebia, né? Nossa, tipo, que irresponsável, sabe? Gente, eu não tava sendo irresponsável, eu tava tão conectada com o meu corpo e tão conectada com o meu bebê, porque nós conversávamos todos os dias. Eu fazia exercícios de expansão do corpo, expansão de molécula, eu fazia processos corporais de axis em mim e fazia para passar para o bebê. Eu fazia conversas com o meu corpo e com o Gael através da cinésia, né, da mãozinha. Então, no sim, no não, no pêndulo do corpo, até com as coisas que eu ia comer. Então, muitas vezes as pessoas podiam olhar e julgar o que eu estava comendo, porque não era dito saudável, né? E eu estava completamente conectada com o meu corpo. Quando eu ia sair desse espaço de conexão e eu ia pro errado de mim, eu sentia a minha lombar queimar. Tem gente que sente nó na garganta, enjoo no estômago, né? Tem gente que sente dor nas costas. Eu sentia dor na lombar. E eu me sentia completamente apertada. Era uma sensação de sufocamento. Eu tô falando meio rápido porque o Nenê tá fazendo a soneca, daqui a pouco ele acorda. Então, quando eu ia correr minhas barras, eu sentia assim, parece não, abre um espaço entre as moléculas, abre um espaço na tua consciência de tu ver que outras possibilidades e que tá tudo bem, sabe? A possibilidade de estar tudo bem é muito maior, mas a gente tem uma cultura de se identificar com o ruim, né? Com as histórias ruins, com os desfechos ruins e esperar por algo ruim. Eu já ouvi pessoas falarem isso, pessoas que eu já atendi, dizerem assim, sempre que acontece uma coisa boa, eu tenho a sensação de que parece assim, esperando uma coisa ruim acontecer depois que uma coisa boa acontece. Então, isso tá no consciente, sabe, coletivo, no inconsciente coletivo, não pode ser, sabe, como é que é, esmola demais, o santo desconfia, sabe? Isso é uma crença, é um ponto de vista. Então, quando tá tudo bem, parece que tem uma coisa assim, não pode estar tudo bem, sabe? Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim, né? Então, as barras, gente, se puder fazer para preparação do parto. Eu não tive um parto orgástico, né? Eu tive um parto com dor, mas é super possível ter um parto sem dor. Por quê? Porque também foi nos ensinado que parto dói. E é uma coisa fisiológica. E as contrações são cólicas, gente. Não deveria doer assim de uma forma surreal. E não é também de uma forma surreal, porque graças a Deus e as minhas escolhas e tudo que eu consegui fazer, eu não optei por analgesia, então a dor toda não é uma dor assim de morte, entende? É uma dor de entrega, porque ali na tua psique tu tá entregando, como eu disse, essa mulher é uma despedida do bebê de dentro do teu corpo, é uma despedida da vida que tu tinha antes, é uma despedida da mulher que tu era antes. E para mim, muito, muito, muito forte, esse foi um processo ali do meu puerpério. Eu vou fazer vídeo falando sobre isso, não é o foco do de hoje, mas me despedir da energia do masculino, que é muito forte na minha vida e muito forte nas mulheres da minha família. Do se virar sozinha, do não querer depender de jeito nenhum. É uma crença que eu tenho dos 7 aos 14 anos que ficou muito forte, do tipo, eu comecei a trabalhar para ter o meu meu dinheiro com 12 para 13 anos, 12 para 13 anos eu estava limpando o escritório do meu pai e já comecei a trabalhar em salão para fazer uns bicos para ter o meu dinheiro. Eu não queria depender do masculino, não queria depender dos meus pais. E isso até hoje, né? Até os 32 anos. Então, esse momento de realmente assim me entregar para viver totalmente um feminino de nutrição, de cuidar do bebê e não pensar em eu preciso ir para fora, pro expansivo e fazer pro fazer e ficar por detrás na parte da nutrição, na parte do ser, né? Na parte feminina, energia feminina.
Isso pra mim foi muito desafiador. E o meu marido tem grande parcela em eu ter conseguido ultrapassar isso, porque ele foi um masculino saudável pra mim. Tem sido, né? Pra mim poder ser o feminino, eu tive que deixar ele ser o masculino, né? A energia, gente, eu tô falando. Eu tô indo fazer alguns trabalhos ainda fora de casa, fazendo os atendimentos, mas o meu foco principal é isso. E eu sei que isso é um desafio pra mim. É um desafio para mim ultrapassar. E isso chegava a me dar taquicardia, sabe? Hoje, então, com as barras, eu já fui me trabalhando isso, porque eu já identifiquei, com constelação familiar, eu já identifiquei, eu trouxe para consciência. E é isso que faz toda a diferença. Tu trazer pra consciência e ver que tem repetições na tua família e que tá em ti, tu tem a possibilidade de quebrar esse ciclo. Então, é muito bonito, é muito maravilhoso, é muito desafiador, muitas lágrimas, muito choro. Não é assim facinho, gente. Então busquem ajuda. E eu posso falar que as barras de Axis, elas são assim uma ferramenta, constelação familiar, EFT e barras de Axis, pra mim foi assim o que até hoje eu consegui liberar muito rápido crenças, tá? E para um outro espaço de dimensão, criando uma outra realidade. Mas as barras pra gestante, gente, é incrível para as dores no corpo. As dores do corpo muitas vezes não são fisiológicas, elas são desconfortos causados pelas crenças, sabe? De que tem que doer, de que é desconfortável mesmo. Sim, gente, tem momentos desconfortáveis, mas quando tu foca nisso, isso expande, né? Então, sair disso, principalmente o julgamento dói. O julgamento dói no corpo da maioria das pessoas. E tu não querer receber julgamento das pessoas com as tuas decisões também dói o corpo. Então, por isso que a gestante também tem muitas dores. A gente está abrindo espaço no físico para uma outra pessoa ali dentro do teu corpo, mas muitas das dores são energéticas. Então, correr as barras pode trazer muito, muito, muito alívio para insônia, muito alívio para desconfortos e muito espaço para tu criar e fazer realmente como tu gostaria de fazer e não como as pessoas em geral na cultura que tu vive estão dizendo para ser feito. Ou a tua família, né? A gente pega aquilo que serve, que a nossa família fala, família de origem, eu quero dizer, né? E aquilo que não te serve, não pega, sabe? Não faça. Só que para isso tu precisa te empoderar. E as barras de Axis, gente, elas são mágicas. Elas são mágicas. É uma ferramenta quântica incrível. E eu não vou me estender mais aqui. Busca aí perto de ti, sabe? Tem aí praticamente todas as cidades. Às vezes você não tem na tua cidade, tem numa cidade ao redor. Busque e faça, sabe? Pelo menos uma vez por mês, uma sessão de barras. São 9 meses de gestação. Isso são 9, 10 sessões. É incrível e com certeza vai ser muito benéfico para ti e pro bebê, pra gestação, pra parto e pro pós-parto, pro encontro aí com essa nova mulher que vai nascer. Tá bom? Um beijão. E eu vou parar por aqui também, porque Gael tá acordando. Beijo!